A Taesa publicou o resultado do quarto trimestre de 2025. Eu já escrevi um relatório de análise e publiquei na comunidade FMI. E aqui nesse vídeo eu quero trazer para você, em linhas gerais, o que você pode esperar da Taesa para 2026 e principalmente esse período 26 a 2030, já que em dezembro de 2030 a empresa vai perder uma parte relevante da sua receita. Vem comigo. Olha, inicialmente em relação à Taesa, eu preciso te dar aqui dois esclarecimentos. Primeiro, atualmente eu tenho preferido, apesar da menor liquidez, as ações preferenciais. Isso porque se trata aqui de uma empresa extremamente perene, então a liquidez pode ser um pouco relativizada. E porque a Unity, na pessoa física, você não conta com o benefício fiscal de poder realizar vendas de R$ 20 mil por mês. Claro que, se você é alguém que tem uma quantia substancial em Taesa ou pretende ter, e quando eu digo isso seria algo que supera R$ 500 mil, você não deveria se preocupar com esse benefício fiscal dos 20 mil. Isso é irrelevante para sua carteira. Quando eu falo do benefício fiscal é para pequenos investidores, e aí sim faz mais sentido a Taesa 4. Para grandes investidores, Taesa 11, obviamente, porque aí você está aliando liquidez que você precisa e está dispensando esse benefício fiscal que para você é irrelevante. O outro esclarecimento é para que você não se engane com o índice preço-lucro que aparece em tela em qualquer site aqui Investidor 10. Por quê? Porque as transmissoras de energia, elas possuem um resultado misto nos seus demonstrativos contábeis. Quando você olha para os relatórios financeiros da Taesa e de outras transmissoras de energia, você vai notar que basicamente tem a divisão em dois tipos de resultados: o resultado regulatório e o resultado IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade. O que acontece? Sem entrar aqui em detalhes chatos e técnicos, o padrão IFRS ele não reflete bem a geração de caixa de uma transmissora. Então ele não deve ser considerado por você na hora da sua análise, na hora de você fazer tanto análise de valor intrínseco, quanto vale um negócio, quanto na análise relativa, que é essa análise aqui de você calcular e comparar múltiplos preço-lucro, EV, EBITDA e assim sucessivamente. Então, para facilitação sua, passe a ignorar o resultado IFRS, você pode fazer esse filtro e foque no resultado regulatório. Diante disso, aí sim você pode calcular o verdadeiro múltiplo preço-lucro de Taesa. E aí eu vou ficar aqui focado na 4, que não é de 9.4, 9.35. Como que você faz isso? Você vai aqui basicamente no último relatório financeiro, que se refere a 2025, você vai pegar o lucro líquido regulatório, que inclusive é o que consta dos destaques. A Taesa agora está deixando isso bem claro. E esse lucro foi de 1 bilhão 124 milhões. 1.124. O que você vai fazer? O preço nada mais é que o que? O valor de mercado, o market cap. E o Investidor 10 te dá isso aqui fácil. Basta clicar aqui em cima em empresa. Logo aqui abaixo você tem o atual valor de mercado, 14,6 bilhões. Então é uma divisão que você faz aqui, 14.620, arredondando-se, pelo lucro. E aí é lucro de 2025, não é projetado. A gente pode fazer a projeção aqui também. É o que eu faço ao calcular o valor intrínseco, já que valor intrínseco é justamente a projeção dos fluxos de caixa trazidos a valor presente. Então eu preciso projetar para o futuro. Então a gente também faz o múltiplo futuro, mas esse aqui é o passado, que seria 14.620 por 1.124, como a gente viu. Então o múltiplo verdadeiro de Taesa é de 13 vezes lucro. Esse patamar é baixo? Não é baixo, não é um patamar baixo. Ainda mais para uma empresa que não dá para você esperar muito crescimento. Em um ambiente hoje repleto de concorrentes, muito interesse nesses leilões da ANEEL, de tal modo que esse múltiplo não é tão interessante. É claro que a gente não pode tomar decisões de investimento apenas com base na avaliação relativa, porque ela é mais fraca. A melhor avaliação, por mais que qualquer avaliação seja imprecisa, mas a melhor é a avaliação intrínseca, que é o que eu trago na comunidade FMI, onde você tem acesso à minha planilha de valor intrínseco das empresas. E ao final vou te revelar aqui qual é o valor intrínseco da Taesa nesse momento. Luan, e por que o uso do múltiplo ele não é tão bom assim, apesar de eu não poder ignorá-lo? Não é tão bom porque se eu simplesmente pegar esse múltiplo e comparar com pares setoriais, por exemplo, ISA Energia. ISA Energia tem um múltiplo inferior. E aí você vai falar, então eu devo dar preferência para a ISA Energia? Mas é perigosa a comparação porque são empresas diferentes, com concessões diferentes, governança diferentes. O que mais você tem de diferente?
A própria margem, a margem líquida da Taesa costuma ser superior mesmo com o endividamento mais alto. A rentabilidade da Taesa também é superior. Então é difícil você fazer esse tipo de comparação. Serve mais para você saber qual o distanciamento entre as empresas, se é justificável ou não. Por isso a avaliação intrínseca é o melhor caminho. E hoje, como antecipei no começo desse vídeo, você tem um cenário em Taesa de temor. Não só na Taesa, você tem um cenário ainda pior na ISA Energia, mas em Taesa você tem o seguinte, olha só. Você tem basicamente duas grandes concessões que vão vencer em dezembro de 2030. Eu preciso fazer uma nova licitação pela lei. É claro que prorrogação excepcional, só se não der tempo, e isso é muito temporário. Não conte com essa ideia porque daí você está sendo otimista. Então você precisa partir do pressuposto de que haverá o vencimento contratual e aí a Taesa vai ter que disputar novamente esses ativos. E aí geralmente quando isso acontece, com muita concorrência, você tem provavelmente uma redução na rentabilidade. Pois bem, sem falar que a empresa precisa estar com uma estrutura de capital ok, que é uma preocupação hoje, para poder disputar. Senão vou tirar dinheiro da onde se eu não tenho mais condição de tomar dívida? Isso é importante. Mas olha só, então essas duas concessões, Novatrans e TSN, as duas juntas fazem com que a receita para 2026 supere R$1 bilhão. Veja que a gente está falando de 1 bilhão e 70 milhões. A Taesa tem reportado uma margem líquida de 45%, ou seja, a gente está falando de 482 milhões de reais de lucro mais ou menos. Isso significa que a empresa precisa recuperar esse lucro lá no futuro, que vai estar superior, porque você vai ter um reajustamento contratual conforme esses índices aqui de inflação, que no caso a gente está falando do IGPM. Então você não concorda que esse valor precisa ser substituído e considerando os reajustamentos futuros, vai ultrapassar 500 milhões de reais de lucro? Precisa haver essa substituição. Como é que eu faço isso? Energizando novos projetos, o que a gente chama de Greenfield, sim. Mas será que eu hoje, com Taesa, tenho o suficiente para essa substituição? É isso que a gente vai dar uma olhada agora. Primeiro, uma dica aqui para você, não fique focado apenas nos destaques. Cuidado com os destaques. O destaque é só um pouquinho melhor que as manchetes de jornais, porque o destaque vai trazer o que a empresa quer propagar, só a parte boa. Se você, por exemplo, só fica nos destaques, você vai olhar para isso aqui, ó, OPEX, que são as despesas operacionais, são aquelas despesas que eu incorri no período para manter a empresa, para fazer a empresa funcionar. São os custos de despesas, simples. O OPEX caiu, então se caiu significa o quê? Isso em 2025. Você já fala assim, pô, significa que a empresa está cortando o custo. Rapaz, top. Calma lá. Será que não tem pegadinha? Outro detalhe. Esse lucro líquido aqui, ó, subindo 13%, você fala, cara, se tá subindo 13%, esse múltiplo preço-lucro de 13 é justificado, porque eu já vi você falando, Luan, que basicamente o múltiplo preço-lucro, ele tem que acompanhar o crescimento do lucro. Então, se o crescimento do lucro está acima, nesse caso 13,4, a empresa está barata. Além do fato de que, se eu pego o lucro que foi reportado, 1,124, e projeto um simples crescimento de 5%, eu chegaria a 1,180, de tal modo que a empresa negociando a 14,620, eu teria um múltiplo preço-lucro projetado para 2026 de 12,38, bem abaixo desse crescimento de 13 e alguma coisa reportado em 2025. Mas cuidado, uma análise de um ano isolado, você tem que tomar cuidado e você precisa entender como é que esse lucro teve esse crescimento. E aí, quando você vai aqui para o resumo do resultado consolidado, você vê o seguinte, olha só isso aqui, já te dá uma dica. Tá, o lucro cresceu 13,4, mas por que o resultado antes dos impostos e contribuições cresceu só 3,7? Como que saiu de 3,7 para 13,4? É porque tá vendo aqui, ó, 89 milhões de reais não pagos de impostos sobre o lucro. Isso aqui é basicamente feito de benefícios fiscais, algo que não vai durar para sempre, porque se a empresa não tivesse tido esse efeito positivo, o lucro não iria subir 13, iria ficar muito mais próximo de uma subida aqui dos 3 a 4%, de tal modo que a empresa teria subido o lucro líquido é uma taxa inferior ao IPCA de 2025, que foi de 4,2%. E aí você já nota só aqui em cima, ó, que o lucro antes dos juros e impostos cresceu 9,3%. Top, muito bom, mas ainda bem afastado desses 12,5 dos 13 aqui. Mas o que aconteceu? A empresa teve mais gastos com despesas financeiras, juros da dívida, é o que a gente também chama de serviço da dívida. Aqui no resultado financeiro da Taesa, você consegue notar facilmente o seguinte, que os juros incorridos, pagos, eles subiram de 767 milhões em 2024 para 909 milhões em 2025, uma alta de 18,5%. Então a empresa está pagando muito juro.
apesar de deter um custo de dívida baixo por deter uma alta nota de crédito, AAA no Brasil. Não fosse isso, ia ser complicado. E aí hoje, como a empresa trouxe aqui logo no destaque, ela investiu quase 1,8 bilhão de reais em obras, investimentos, um salto de quase 80%. Isso aqui representou aproximadamente 85% do EBITDA da empresa, que foi de 2,1 bilhões. Muito investimento, em virtude dessa questão das concessões a vencer em dezembro de 2030, as concessões mais importantes da Taesa. E nesse sentido, você tem aí uma Taesa com endividamento que saltou para quase 10 bilhões de reais de dívida líquida e o indicador dívida líquida sobre EBITDA de 4,1 vezes, o que é bastante elevado em um cenário de fortes investimentos. Então a tendência é esse tamanho de dívida continuar desse tamanho para a substituição ou tentativa de substituição das concessões a vencer. E falando delas, você tem aí hoje quase 500 milhões de reais aproximadamente em projetos Greenfield, novos projetos, RAP 2025-2026, o que já compensaria parcialmente essas perdas, mas apenas em algo próximo a 50%, porque como a gente viu, uma das concessões aqui é quase esse valor, mas a outra aqui é 550 milhões. Então você precisa dar continuidade nesses fortes investimentos. Ainda faltam 4 anos, pouco mais de 4 anos? Faltam pouco mais de 4 anos, mas nesse período você não pode ficar esperando um payout tão alto quanto o que está sendo praticado, que no ano de 2025 foi de 100% do lucro líquido regulatório. Veja aqui o que declarou a empresa, que em 2025 o montante de proventos entre dividendos e JCP foi de 100% do lucro líquido regulatório. Você acha que isso aqui é sustentável nesse período de fortes investimentos e alto endividamento? Eu não acho que seja. Então você deveria, no mínimo, esperar menor crescimento tanto do lucro líquido pelas maiores despesas financeiras, quanto de dividendos para você no seu bolso. No mínimo, esse payout deveria cair para uns 85%, idealmente uns 70%. É claro que o aumento do CDI impactou negativamente, mas não é tanto assim. A empresa tem uma dívida ali bem diversificada, tem muito IPCA. E sobre a queda no OPEX, nas despesas operacionais, veja que você teve aqui não recorrentes, de tal modo que, excluindo os não recorrentes, a redução não seria tão alta assim, de 10%. Isso só na base trimestral, mas quando você olha para o ano todo, você teria uma alta de 2%. Então, no fundo, em 2025, você teve um crescimento de 2%. Ainda assim, mostra que a empresa é muito eficiente, tem altas margens, está tudo certo com os indicadores operacionais da Taesa. O problema é dívida, você não pode se enganar com destaque, então você teve aí um aumento ainda que diminui nas despesas operacionais. De todo modo, quando você faz esses ajustes, você não chega naquela margem EBITDA que é divulgada ali de mais de 83%. Você chega em uma margem EBITDA mais próxima de 80%. E aí isso vai se refletindo nos próximos descontos, na linha do demonstrativo de resultado, até chegar no lucro líquido que dificilmente cresceria mais do que a inflação. Então o cenário hoje com Taesa é, para resumir, um alto endividamento que supera 4 vezes a geração de caixa, necessidade de fortes investimentos, o que reduz ou deveria reduzir o fluxo de caixa livre para o acionista, o que vai para o seu bolso, necessidade de redução de payout e crescimento dos fluxos de caixa num percentual menor, dado o consumo, tanto com CAPEX, despesas de capital e investimento, quanto com pagamento de juros, que reduz a margem líquida. Então tudo isso deveria fazer com que você fosse bem cauteloso ao fazer a avaliação intrínseca da Taesa hoje em dia. A minha estimativa para lucro líquido regulatório em 2026 é de 1 bilhão 175 milhões. Diante disso, se a empresa reduzir o seu payout para 85%, eu teria um lucro líquido sendo distribuído de 998 milhões, quase 1 bilhão em dividendo e juros sobre capital próprio. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da empresa, de 14.600, isso me daria um dividend yield de 6,85%. De tal modo que, ao comprar hoje Taesa, nessa situação complicada, dívida, juros, necessidade de fortes investimentos, você estaria comprando uma Taesa com yield inferior a 7%. E se ela pagar 100% do lucro, o que eu acho que não é sustentável, você compraria um yield de 8%. Por isso, até mesmo pensando na alta das taxas de juros aqui que a gente está vendo na curva de juros, que fez até mesmo o Tesouro Direto suspender negociações, com exceção do Tesouro Selic na data de ontem, agora você tem a disponibilidade, mas olha só, pré-fixado, voltando a taxa de quase 14%, eu cheguei a um valor intrínseco de 11,7 bilhões de reais em Taesa. Essa foto aqui é o trecho da minha planilha de valor intrínseco. Atualizei hoje com o relatório que eu disponibilizei, relatório de análise ou CNPI, disponibilizei na comunidade FMI.
e a gente chegaria a um preço justo de 11,30, 11,32 aqui para ser exato. De tal modo que você tem uma margem de segurança negativa de mais de 20%, dada a cotação atual. Significa venda? Olha, não significa venda pelo seguinte motivo. É evidente que se eu estivesse trabalhando para uma corretora, para um banco, no sell side, a recomendação seria de venda, porque é isso que exige a técnica de análise de valores imobiliários. Mas eu sou independente, de tal modo que a minha visão pessoal é de não venda, porquanto as minhas contas aqui foram feitas num cenário conservador. Se eu fizer projeções otimistas, eu chegaria no preço que está sendo negociado hoje até R$15. Então a recomendação é neutra, deve ser neutra. E mesmo que não fosse, eu nunca recomendaria a venda de uma empresa de alto padrão, alta qualidade, porque a gente nunca sabe até onde vai a loucura do seu mercado. Então a ideia é a gente não se preocupar com isso, preocupar-se apenas com os melhores momentos de compra. Alô, e qual é a diferença entre a comunidade FMI e a área de membros no YouTube? A diferença é a seguinte: na área de membros do YouTube, você tem os vídeos exclusivos. Então olha só, os últimos vídeos publicados, que estão aqui na comunidade. Pensa comigo, tudo que tem na área do YouTube, de membros, tem na comunidade. Mas nem tudo que tem na comunidade, tem na área de membros. O que tem na área de membros? Esses vídeos exclusivos, eu fiz análise de Arezzo recentemente, de Multiplan, de Vivara, de Allos e várias outras. O que ainda tem na área de membros? Vídeos da minha carteira pessoal e a planilha de preço teto Bazin/Gordon, que é outro modelo. Eu não adoto esse modelo para tomar decisão, mas tem gente que adota e tá tudo bem. E ainda, na área de membros, você tem acesso ao link da minha carteira do Investidor 10. Então é o link da carteira do Investidor 10, planilha de preço teto Gordon/Bazin e os vídeos exclusivos. Todos esses benefícios estão na comunidade FMI. Em acréscimo, o que você tem? Os relatórios de análise, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Você tem a minha planilha de valor intrínseco. Esta sim eu adoto como tomada de decisão e até mesmo para recomendações aos meus clientes. E ainda por cima você tem acesso aos meus cursos, especialmente o Formação Mira Investing, que é o meu curso mais completo de finanças e investimentos. Além disso tudo, você tem aqui a área comunidade, onde você interage comigo, eu respondo todas as suas perguntas e você traz sugestões de vídeos, onde eu vou trazendo aí sempre que possível, de acordo com a disponibilidade e demanda também do pessoal. Então, se quiser conhecer a comunidade FMI, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Sobre a Taesa, fundamentos mantidos, mas eu preciso ser conservador na avaliação intrínseca. E é difícil você ter um cenário onde a Taesa fica realmente muito barata, porque é uma empresa que tem baixa volatilidade dos seus resultados, mesmo com a dívida desse tamanho o pessoal não vende, um gatilho que poderia gerar alguma queda nas ações, eu diria que, por exemplo, algum pico na parcela variável, que é a penalidade contratual por indisponibilidade na rede de transmissão, algum outro evento que não está tão em foco, mas assim, seria algo que dificilmente geraria uma queda de 30%, 40%. Dificilmente. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Mas com uma ação de alta qualidade, é importante estar no nosso radar para eventual aporte em momento oportuno. Qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.